Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Em Contas. Estão preparados para a gente descomplicar juntos o universo das finanças partidárias? A ideia aqui é transformar o contabilês em bom e velho português. Pode vir sem medo. E o nosso tema de hoje é um daqueles que dá um nó na cabeça de muita gente: o financiamento dos partidos políticos. Pensa bem. Por lei, um partido é uma entidade privada, certo? Mas a grana que eles usam, a maior parte dela é pública. E aí, como é que essa conta fecha? Parece uma baita contradição, né? Mas calma, existe toda uma lógica jurídica por trás disso. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui. Como é que pode uma entidade privada, um partido, gerenciar dinheiro público? Esse paradoxo, essa aparente contradição, é a chave para entender todo o sistema de controle das finanças partidárias no Brasil. Vamos ver juntos como a lei faz para conciliar esses dois universos que parecem tão distantes. Olha só, aqui a gente vê o dilema preto no branco. De um lado, o partido político, que tem o status jurídico de uma pessoa jurídica de direito privado, tipo uma associação. Do outro, o fundo partidário, que é a fonte de recursos, e essa grana é pública. Então, a questão que fica é: como é que a natureza pública desse dinheiro acaba moldando e controlando a gestão de uma entidade que, no papel, é privada? Certo, então vamos fundo nisso. Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, o primeiro passo é entender essa natureza, digamos, dupla dos partidos políticos aqui no nosso sistema. E para entender isso, dar uma olhadinha na história ajuda bastante. Sabe, antes da Constituição de 88, os partidos eram considerados pessoas jurídicas de direito público. A Constituição veio e mudou a regra do jogo. Eles passaram a ser associações de direito privado. Mas, aí que está o pulo do gato. Eles não são uma associação qualquer, como um clube. Eles têm o que o direito chama de munus público. Nome esquisito, né? Mas significa basicamente que eles têm um dever, uma função pública que é fundamental para a democracia existir. Ok, então a gente já entendeu. São entidades privadas, mas com essa missão pública importantíssima. Beleza. Mas e a grana? O financiamento? Agora vamos seguir o rastro do dinheiro para ver de onde ele vem e qual é a natureza dele. E olha, a origem do dinheiro não deixa margem para dúvida, viu? Quando a gente olha para a composição do fundo partidário, a conclusão é bem clara. Ele é quase que totalmente abastecido com dinheiro público. Pensa só, uns 95% vem direto do orçamento da União. O resto, que vem de multas e outras fontes, é uma fatia bem pequena. E essa origem majoritariamente pública cria uma regra de ouro. É o seguinte: não importa de onde veio o dinheiro originalmente. Pode ter vindo de uma multa, de uma doação, não importa. A partir do momento em que esse recurso entra na conta do fundo partidário, ele, por força de lei, ganha natureza pública. E essa ideia é fundamental. É o pilar que sustenta todo o controle que a gente vai ver daqui para frente. Essa natureza pública é tão, mas tão forte que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem uma posição bem firme sobre isso. Os recursos do fundo partidário são absolutamente impenhoráveis. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que esse dinheiro não pode ser bloqueado pela Justiça para pagar uma dívida qualquer do partido. E por quê? Justamente por causa do seu caráter público e do seu objetivo específico, que é servir à democracia. Bom, se o dinheiro é público e tem um destino certo, então faz todo sentido que ele não possa ser gasto de qualquer jeito, não é mesmo? Isso nos leva direto para a próxima parte da nossa conversa, as regras do jogo, ou seja, as normas bem rígidas que dizem como essa verba pode e não pode ser usada. E o conceito principal aqui é um tal de princípio da aplicação vinculada. Eu sei, o nome parece complicado, coisa de advogado, mas a ideia é super simples. Imagina que o dinheiro vem com um manual de instruções, que é de leitura obrigatória. O dirigente do partido não tem liberdade para decidir: vou gastar com isso ou com aquilo. Não, ele precisa seguir à risca o que a lei manda. E esse manual de instruções é a própria lei, mais especificamente o artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos. Esse artigo traz uma lista, e essa lista é fechada, exaustiva. Pensa nela como se fosse um cardápio com poucas opções, só se pode pedir o que está ali. E o que está ali? Basicamente, despesas para manter o partido funcionando, tipo aluguel da sede, pagamento de funcionários, com limites, claro. Despesas com a atividade principal do partido, como propaganda política e campanhas, e também gastos com serviços de consultoria, jurídica e contábil, que ajudam na própria fiscalização. Se não estiver nessa lista, simplesmente não pode. A consequência disso é bem direta, né? Qualquer despesa que não esteja naquela lista é considerada irregular. O nome técnico para isso é desvio de finalidade, e é ilegal.
É importante entender que a lista não é um guia de sugestões, não é uma dica de como gastar. É uma barreira, uma fronteira que não pode ser cruzada. Ok, então a gente já viu. Temos dinheiro público com regras de gasto super estritas. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem é que fiscaliza isso tudo para garantir que as regras estão sendo seguidas? É exatamente disso que a gente vai falar agora, a fiscalização. Essa obrigação de prestar contas é muito, muito forte. E sabe por quê? Porque ela tem um fundamento duplo. Lá na nossa Constituição Federal, tem uma regra específica para os partidos, que está no artigo 17. E além dela, tem uma regra geral, no artigo 70, que diz que qualquer pessoa ou entidade que usa dinheiro público tem que prestar contas. Ou seja, não tem para onde correr. E como funciona esse processo na prática? Ele segue um ciclo bem definido e rigoroso. Primeiro, o partido usa o dinheiro. Depois, ele tem que apresentar as contas, tudo bem detalhado, para a Justiça Eleitoral. Aí, a Justiça Eleitoral vai analisar, vai auditar tudo. E, por último, se encontrar alguma irregularidade, ela aplica as sanções, as punições. É um ciclo que se repete ano após ano. E aqui a gente chega num ponto importantíssimo. Na prática, na hora de gerenciar a grana do fundo partidário, aquele status de entidade privada do partido fica meio que em segundo plano. O que vale mesmo, o que prevalece, são as regras do direito público, com toda a rigidez, com todas as exigências que vêm junto. Isso quer dizer o quê? Que, ao usar esse dinheiro, os partidos são obrigados a seguir os mesmos princípios que qualquer órgão do governo. Aqueles 5 famosos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na prática, a cobrança por transparência e pelo uso correto do dinheiro é a mesma que se faz a uma prefeitura, a um ministério, a qualquer entidade pública. Tudo isso nos leva de volta ao nosso ponto de partida, aquele paradoxo inicial. A gente consegue agora entender como o sistema resolve essa questão, como ele consegue equilibrar a autonomia dos partidos com o dever de transparência com o dinheiro público. A solução do sistema é bem inteligente. Ele separa as coisas. Para as atividades políticas, os partidos têm total autonomia. Eles podem definir sua ideologia, suas estratégias, escolher seus candidatos. Aí a liberdade é total. Mas, na hora de gastar o dinheiro público do fundo partidário, essa autonomia, essa liberdade de escolha que a gente chama de discricionariedade, é zero. Acabou. Aí as regras da lei são absolutas. E é muito importante a gente entender o porquê de tanto rigor. O objetivo não é, de forma alguma, engessar a atividade política ou atrapalhar os partidos. Pelo contrário, a ideia é garantir que cada centavo do nosso dinheiro, do dinheiro de quem paga imposto, seja usado para o seu propósito original, fortalecer a nossa democracia, mas com responsabilidade e com muita transparência. Então, vamos resumir os pontos principais que a gente viu hoje, para a gente guardar. Primeiro, partidos são entidades privadas, mas que gerenciam dinheiro público. Segundo, os recursos do fundo partidário são públicos e têm regras de uso bem restritas. Terceiro, a Justiça Eleitoral está de olho em tudo, fiscalizando com as mesmas regras aplicadas à administração pública. E, por fim, o mais importante, o sistema busca um equilíbrio entre a autonomia política dos partidos e a transparência financeira total. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Será que todo esse controle legal, que é bem rigoroso, consegue na prática encontrar aquele equilíbrio perfeito, aquele ponto ideal entre garantir que os partidos políticos tenham força e vitalidade e, ao mesmo tempo, garantir a confiança de todo mundo no uso correto do dinheiro público? Essa, com certeza, é a grande questão que continua no centro desse debate. Chegamos ao fim por hoje. O que acharam do nosso papo? A opinião de vocês é o que nos move. Deixem seu comentário, compartilhem com quem precisa saber mais sobre o assunto e, claro, continuem com a gente nessa jornada. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!